Eu quero saudar os meus amados e queridos irmãos com a santa e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Hoje é dia dos pais. Obrigada. Eu quero parabenizar cada um de vocês, pai. Que Deus continue abençoando vocês, derramando graça sobre a vida de vocês. Aí fora diz que pai não é aquele que produz, é aquele que cuida. Mas eu acho mais interessante é termos a certeza de que pai é aquele que produz, aquele que cuida e aquele que ama. Não é diferente com o nosso pai. Nós temos um pai que nos formou e depois ele cuida de nós. Deus cuida de você. Olha, só os pais dizem assim, olha, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus me protege. Agora você que está do lado desse pai que falou isso, diga assim, olha, e isso é verdade. Amém? Abra aí a sua Bíblia do livro de Provérbios, a partir do capítulo 23, a partir do versículo 19. Provérbios, capítulo 23, a partir do versículo 19. Vamos ficar de pé aqueles que puderem. Amém? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho do teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne, porque o beberrão e o comelão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra à venda e não a vendas. Sim, a sabedoria é a disciplina e a prudência. Grandemente regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se de teu pai e tua mãe, regozija-se o que te gerou. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu trouxe o óculos e esqueci de pegar no carro. Amém? Vamos todos falar esse versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e aos teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Coloca a mãozinha no peito, bem na direção do teu coração, e vamos orar. A missionária já orou por mim, mas tem uma coisinha que eu gosto de falar com Deus quando eu vou ministrar. Pai, aqui estamos nós, diante da tua presença. Isso é um motivo de alegria, Pai. Ó Deus, nós estamos felizes, porque o Senhor está conosco. Pai, aqui está a tua palavra. Traz-nos a revelação da tua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que ele seja cheio da tua palavra. Enche-nos, Pai. Derrama sobre nós uma porção dobrada do teu Espírito, para que eu possa ser um instrumento usado pelo Senhor para o bem-estar da vida espiritual dos meus irmãos. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Vá sentando e glorificando ao Senhor. Amém? Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, pai, papai, paizinho,
Pai querido, não sei como é que você chama seu pai. Seja qual for a maneira que você chame seu pai, ele vai estar sempre disposto a te responder de uma maneira carinhosa. Então, queridos, um bom pai, ele não é perfeito, porque todos os pais são humanos. O único pai que é perfeito é o Pai Celestial. Esse nunca falha, nunca falhou, jamais falhará. Nenhum pai é perfeito. A Bíblia nos mostra, revela para nós, uma grande quantidade de pais que tiveram na sua vida algum erro, cometeram algum erro, porque eles são humanos, eles foram humanos. Você não é diferente, pai. Não existe na prateleira de uma mercearia, de um supermercado, um pacotinho do pai perfeito. O pai, quando ele começa a ser pai, ele vai aprender ainda a ser pai. Mas há muito tempo atrás eu li um livro, eu já contei até isso aqui alguma vez. Uma senhora estava no leito do hospital e ela estava lendo um livro. E quem deu o livro para ela, em uma outra visita, perguntou: o que mais lhe chamou a atenção nesse livro? E ela disse: a história da olaria. Olaria não é aquela olaria que Isaías fala, é a olaria que faz blocos, telhas. E contava-se uma história que uma série de blocos saíram, tijolos, saíram todos com o mesmo defeito. Então, procuraram saber por que aqueles blocos saíram todos com o mesmo defeito. Então foram descobrir que na forma havia uma falha. Então todos os blocos, todas a argila que caía naquela forma saía com aquele defeito. E mais adiante, a pessoa chegou à conclusão do que falava no livro, formando netos importantes. Aí o livro contava a história de um pai que amava o seu filho e que ensinou a ele ser um bom filho para que ele pudesse criar netos excelentes. Então, queridos, se você ensina a seu filho hoje, ele está pequenininho, o Theo está ali, não está ouvindo nada, o menorzinho hoje aqui é ele. Mas se o pai dele ensina ele a ser uma criança reverente, uma criança temente, os filhos dele serão assim. Porque o espelho dos filhos é o pai. Queridos, Deus nos amou de uma maneira tão intensa que Ele deu o próprio Filho dele por nós. Mas a Bíblia fala de alguns pais que erraram no percurso da história. Nós nos lembramos então de Eli. Todo mundo conhece a história de Eli. Por causa dos erros dos filhos de Eli, toda a família morreu, desapareceu. Porque o pai de Eli, ele fazia vista grossa para os erros que os filhos dele cometiam. Ele não via nada, não ouvia o que as pessoas falavam sobre os erros que os filhos dele cometiam. Também ele não falava nada, não repreendia os filhos. E os filhos cresceram assim e terminaram
perdendo a vida. Pai, não fique achando que por você ser um pai um pouco mais duro com seu filho, você estará levando ele para, no futuro, algum trauma. Não. Você precisa educar o seu filho na disciplina da palavra, para que ele cresça sendo um bom filho e ele será um bom pai. Amém. Então, queridos, também nós encontramos a história de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: eu sou um pai segundo o coração de Deus, porque eu faço tudo aquilo que Deus tem me orientado a fazer. Isso é muito bom, é maravilhoso. Deus se agrada daqueles que fazem a vontade dEle. Deus se agrada daqueles pais que ensinam seus filhos a agradarem a Deus, serem fiéis para com Deus. Mas Davi tinha um filho chamado Absalão, que tentou tirar o reinado dele. E Davi recebeu a notícia que aquele filho tinha morrido. Ele chorou copiosamente. E a palavra de Deus, lá em Samuel, diz que ele dizia assim, quando ele soube a notícia: ah, meu filho Absalão, meu filho, antes eu tivesse morrido no lugar dele. Porque ele amava aquele filho. Você ama seu filho. Seu filho ama você. Mas Deus, que está acima de todos os pais, ama você e ama também seu filho. Nós encontramos a história do filho pródigo. A agonia, o desespero que passou aquele pai quando aquele filho disse: pai, dai-me a parte da fazenda, a minha herança, porque eu vou viver a minha vida. Vocês pensam que o pai abriu o cofre, vendeu a fazenda, pegou o dinheiro, entregou para ele? Houve um período antes que aquele filho saísse de casa, período de conversação, acertos, convencimento para que ele não saísse. E vocês, queridos, pensam que quando uma pessoa, eu não sei o que é que vocês pensam em relação a uma pessoa que está na igreja, aceitou Jesus, está trilhando nos caminhos do Senhor e de repente resolve abandonar o Senhor. Nós não sabemos a tristeza que provocamos ao coração de Deus quando desprezamos Jesus, quando abandonamos ao Senhor. Esse pai que nós estamos falando, o pai do filho pródigo, ele ficou assim, triste, cabisbaixo, preocupado com aquele filho que se foi. Com você não é diferente, mas Deus espera que todos esses que um dia abandonaram o caminho do Senhor, faça como esse filho pródigo. Gastou tudo o que tinha, mas um dia caiu na real e disse: pai. Ele, antes dele falar assim, que ele iria falar com o pai, ele disse: eu gastei tudo o que eu tinha. Os meus amigos foram embora. É igualmente àquelas pessoas que estão seguindo o caminho do Senhor, mas por causa das más amizades, abandonam ao Senhor, e depois esses amigos que fizeram eles se desviarem do caminho, nem querem ser mais amigo deles. E eles ficam só. Mas aquele filho pródigo se sentiu assim, pai. Eu não sei se é que tem algum pai em que o filho saiu de casa, ou uma filha, para viver a sua vida e se deu mal e agora está querendo voltar para casa. Abra as portas, abrace eles,
Ame eles. Dê a eles o conforto que eles estão precisando. Porque Deus está disposto a nos perdoar. Perdoe a eles também. E aquele filho pródigo, então, olhou para os céus e disse: lá na fazenda de meu pai, tem tantos empregados que estão vivendo uma vida melhor do que a minha. Ah, como eu me arrependo de eu ter saído da casa de meu pai. Quantos de nós abandonamos ao Senhor, nos afastamos do Senhor e pensamos como aquele filho pródigo pensou? Mas às vezes nós não temos coragem. Mas eu quero dizer a você, se você estiver aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, eu espero que você abra o seu coração, caia na real e fale com Deus. Diga para Ele que você pecou, que você errou, que você se desviou do caminho e que você quer ser aceito por Ele de novo. Sabe por quê, queridos? Ainda hoje pela manhã nós aprendemos na escola bíblica que a sua alma, ela não vai morrer. Aí teve uma irmã que perguntou: pastor, e quem não tem Jesus? Quem morre sem Jesus, a alma também não vai morrer. A diferença é que uma vai estar na glória com Deus e a outra vai estar no Hades, sofrendo. E aí eu perguntei naquele momento: o que é que você quer para a sua alma? Que ela viva eternamente ao lado do Pai, ou que ela viva eternamente nas trevas, no fogo eterno? Então, queridos, é uma decisão pessoal. E aquele filho voltou para casa e foi uma grande alegria. E Deus quer que você volte para a casa do Pai. Então, queridos, aquele pai era um pai bom, foi um pai bom. Você é um pai bom. E você precisa fazer com que seus filhos sejam bons. Mas pelo pai querer ser bom, às vezes ele é permissivo. Ele aceita os erros do filho, mas não quer aborrecer o filho. Fazer como Eli fez. Aceitou todos os erros, não ouvia o que falavam sobre os filhos e nem falava nada, porque ele não queria ser um pai durão. Mas assim, olha, quem ama, puxa a orelha. Quem ama, chama a atenção. Não se omita. Não queira o tempo todo ficar passando a mão pela cabeça, porque isso às vezes não vai dar certo. Mas um bom pai, ele não é perfeito, mas ele se esforça para ser perfeito. É necessário que ele se desdobre para ser perfeito, porque o seu filho está olhando para você. Está querendo calçar o seu sapato, está querendo usar a sua ferramenta. Com vocês nunca aconteceram isso. Mas os meus dois meninos, um dia eles estavam calçando o meu sapato. E uma vez, já tem algum tempo isso, eles tinham uns 9 anos, chegou um cidadão na casa do avô dele para conversar com o avô e começou a fumar na sala. E ele, o maiorzinho, disse assim: tá fumando, é? Moço, é. Isso não é bom. Isso não é bom. Meu avô disse que fumar não é bom. E meu pai também não fuma. Por que você fuma, hein? O rapaz ficou tão escabriado que pegou, apagou o cigarro. Então, queridos, os filhos se espelham por nós. E nós precisamos dar bons exemplos para ele. Mas também um bom pai, ele deve ter responsabilidades. Um bom pai, ele precisa ter responsabilidade.
E um pai responsável, ele ensina as boas maneiras, ele ensina boas ideias, ele guia, porque a própria palavra diz assim, primeiro lá em Deuteronômio, sobre o estudo, sobre o ensino, Deuteronômio 6, versículo 7, nos orienta para nós pais. Diz assim, olha, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Está falando da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, para que eles sejam homens e mulheres bons, porque esse pai é bom. Ele tem a responsabilidade de ensinar, mas também ele tem a responsabilidade de guiar o filho, guiar os filhos. E nesse mesmo livro de Provérbios diz assim, olha, capítulo 22, uma paginazinha só, antes da que nós lemos. E ele diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto, ou melhor, instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine ao seu filho, pai. Eu sei que você é um bom pai, mas o bom pai não só guia, ensina, mas também provê. Cumpre com as suas obrigações, mantenha a sua despensa, cuida dos ensinos da criança e cria embaixo da palavra do Senhor. Porque em Efésios capítulo 6, ele é bem claro esse texto que diz assim, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Um filho irado, uma pessoa irada, não ouve as coisas perfeitamente, não fala o que deve ser falado, porque ele está irado, aborrecido, chateado. E o nosso Pai, que está acima de todos os pais, aquele que nos criou, que está lá na glória, esperando nós chegarmos lá, ele diz assim, olha, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, queridos, disciplinar, ensinar, corrigir, ademoestrar é uma atribuição do pai bom. Então, você quer ser um pai bom, faça essas coisas para o seu filho. E, sobretudo, ame-o da maneira como ele é. Quem tem mais de um filho, às vezes comete um erro, que vocês vão aprender agora que não pode ser feito. Tem alguns pais menos sábios, algumas mães menos sábias, que declara para 3 filhos, eu gosto mais de você. Isso é uma tragédia para os outros 2. Então, todo pai ama mais um filho do que os outros. Eu não vou perguntar a você se você ama, não. Eu sei que o pastor Washington está me olhando ali, só tem um. Ele ama aquele ali de toda a força, de todo empenho, com todo o coração. Mas quem tem mais de um não pode declarar que ama mais um do que outro. Isso dá problema no futuro. Então Deus nos amou de uma maneira tão intensa que Ele deu o próprio Filho. Mas o que é que o versículo fala, João 3,16? Vamos lá, vamos recordar essa aula da escola dominical. Porque Deus que deu para que todo aquele mas tenha, olha, para que todo aquele que nele crê. Então, Deus nos amou
de uma maneira tão intensa que deu seu próprio Filho por nós ao mundo, mas só receberão a salvação aqueles que o amar. Aquele que o amar. Porque a salvação está disponível para todos. Porém, nem todos querem a salvação. Muitos estão abandonando a salvação. É uma pena. Porque quando nós nos deparamos com esta situação e percebemos que muitos estão abandonando a salvação, nós nos lembramos que Jesus está pertinho de chegar. Porque ele diz que nos últimos dias, muitos abrirão mão da fé. Seja você um pai sábio, seja você aquele pai que se esforça para ser perfeito, seja você aquele pai cheio de responsabilidade para com seu filho, aquele que ensina, aquele que guia, aquele que provê, aquele que cria dentro da palavra, e aquele que quer ver o seu filho ou seus filhos alcançarem a salvação. Aleluia. Queridos, tudo é passageiro. Tudo que nós adquirirmos aqui na terra é passageiro. Mas a sua salvação, ela é eterna. Não perca as estribeiras. Não perca a sua fé. Não deixe com que seu filho seja enganado ou enganados pelos amigos, pelos companheiros, mas mostre para eles a necessidade que você tem de cuidar da sua fé. O pai, ele ama os filhos de tal maneira que conta-se uma história que um pai tinha um filho rebelde e esse filho era teimoso. Tudo que o pai dava a ele, ele torrava no cobre, ou seja, perdia. Então o pai dele disse: filho, eu estou ficando velho. Vou deixar essa fazenda para você. Mas você só vai entrar na parte daquele celeiro quando você vender tudo. Que eu sei que você vai torrar tudo no cobre, você vai desperdiçar tudo que eu vou deixar para você. Quando não tiver mais nada para você vender, eu fiz uma forca ali naquela parte do celeiro. Já tem a corda, a forca já está preparada, o banquinho já está ali para você subir, depois é só você chutar o banco e você vai morrer. E aí o filho ouviu aquelas instruções do pai, e ele vendeu tudo, como o pai tinha previsto. Acabou com a fazenda. Mas o celeiro, ele disse, vai ser o último que você vai tomar posse de quem ele vendeu, a quem ele vendeu. E quando não tinha mais nada, ele entrou no celeiro e lá estava a forca. Irmãos, isso é o amor de um pai. Deus te ama. Ele permitiu que o filho dele fosse na cruz por sua causa. E aquele pai amava também aquele filho. E o filho abriu a porta do celeiro e viu a forca. Colocou a corda no pescoço, chutou o banquinho, e quando ele já estava assim, quebrou a madeira, de tão velha que ficou. O pai colocou uma madeira de bambu, propositadamente para isso acontecer. E encheu o bambu de pedras preciosas. E quando ele se pendurou na forca, quebrou o bambu e as pedras esparramaram pelo chão. E aí ele entendeu o amor que o pai tinha por ele. E ele teve uma segunda chance.
Deus está concedendo uma segunda chance para pessoas aqui nesta noite. Tem alguém aqui que um dia se afastou do caminho do Senhor e que ainda não voltou. E Deus está esperando. Ele quer te dar uma segunda chance. Porque Ele ama a sua alma. Ele não ama o seu corpo, não. Eu sei que você é assim bonito, que nem eu, tal, igual a seu pai. Mas Deus ama a sua alma. E Jesus preparou um local especial para você. Talvez você já seja pai, talvez você já seja mãe. E o nosso Pai Celestial está querendo dar uma segunda chance para você. Porque o bom pai faz o melhor para os filhos. E Deus está preparando, já preparou o melhor para você. Amém, queridos? Que Deus fale grandemente ao seu coração e que você possa tomar essa decisão de voltar ao lar celestial. Voltar ao lar, porque o Pai te espera. E eu quero até perguntar, se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar nesta noite, dê um sinal que eu quero orar pela sua vida. Jesus está voltando. Você não pode deixar passar as oportunidades em branco. Então eu vou perguntar mais uma vez, tem alguém aqui nesta noite que quer fazer uma reconciliação com o Pai Celestial, hoje sendo o dia dos pais? A igreja fica de cabeça curvada, em espírito de oração. Isso é um momento muito sério, irmãos. Vou perguntar mais uma vez. Se tiver alguém assim do seu lado, pergunta para essa pessoa se não quer fazer hoje um reencontro com Deus, uma reconciliação com o Senhor. Não tem, eu não vou ficar insistindo, porque nós não estamos mercando a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, aqui estamos nós, diante da Tua face, em um dia onde o comércio intitula o Dia dos Pais. Pai, o Dia dos Pais são todos os dias, mas hoje aprove ao comércio intitular assim. Então nós estamos felizes, estamos alegres por causa desses pais, que eles têm se esforçado para serem bons pais. Então eu peço ao Senhor agora que o Senhor ajude a eles serem bons pais, para que eles sejam o mantenedor do lar, que eles sejam o guia, que eles orientem seus filhos, que eles possam ensiná-lo a palavra e que eles possam, meu Pai, ser espelhos para os filhos. Abençoa eles, Pai. Toma cada pai nesta noite em Tuas mãos e concede para eles a oportunidade de estarem firmes na Tua palavra. Ó Deus, que eles possam estarem firmes no caminho que Jesus traçou. Dai a eles sabedoria para serem bons pais, para serem bons esposos, para serem bons profissionais, para serem bons amigos, para que eles possam ser ótimos servos do Senhor. Pai, nós oramos crendo na vitória de cada um de nós que estamos aqui como Pai nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos.